Panorama Imobiliário hoje visitando o nosso amigo Camargo, aqui da Irmãos Galeazzi, nosso parceiro do programa e também diretor financeiro da Associação do Aço do Rio Grande do Sul. Nós conversamos há pouco sobre a questão que está sacudindo as economias mundiais, este temblor que se desenhou nos últimos dias com quedas muito fortes nas bolsas, o ouro disparando, o dólar ontem, quinta-feira, deu uma mexida também que estava muito baixo, né? E nós conversávamos com o Camargo, diretor regional da Galeazzi aqui no Rio Grande do Sul, e a Galeazzi ontem estava revendo o seu planejamento estratégico em relação a todo esse cenário que aí está. Então eu vim aqui hoje fazer essa visita a Galeazzi e Martinox, justamente para conversar sobre isso. Camargo, essa revisão que vocês estão fazendo, né, esse realinhamento tão salutar e tão necessário, como é que tu estás vendo isso com essa postura toda dos mercados que estão acontecendo no Brasil e no mundo inteiro? Muito bem, Rico. Eu me lembro que, questão de uns 2 meses atrás, eu participei do teu programa, tive o privilégio imenso, como sempre tenho, de participar do teu programa. E naquela entrevista eu te dizia que nós estávamos assim bastante otimistas, porque nós viemos de um ano de 2010 muito bom, um ano em que nós nos saímos muito bem. E as perspectivas para esse ano de 2011 eram as melhores possíveis, né? Eu digo era porque as coisas realmente já não estão exatamente como nós havíamos previsto no início do ano. Nós fizemos um planejamento para esse ano, fixamos metas, objetivos e, infelizmente, como eu havia te dito aqui fora do ar, ontem nós passamos o dia todo reunido, hoje passamos a manhã inteira reunidos aqui, eu e a minha equipe de gestores, para nós podermos refazer, né, o nosso planejamento. Ou seja, tivemos que mexer nas nossas metas, mexer nos nossos objetivos, porque fim do primeiro semestre, e já com um mês do segundo semestre, no caso julho, fim do mês de julho, nós, fazendo uma avaliação, nós percebemos que o primeiro semestre não foi tudo aquilo que nós imaginávamos que seria, né? Tivemos alguns meses que foram muito bons. O ano iniciou muito bem, né? O ano iniciou muito bem, tivemos alguns meses de um bom rendimento, um bom handicap nos nossos negócios, mas infelizmente foram só alguns meses, né? E agora nós estamos olhando para frente e em conversa com outros empresários, até pelo fato de eu ser diretor da Associação do Aço, a gente está sempre nesse setor metal-mecânico bastante informado, sempre com pessoas expoentes aí da economia, não só gaúcha, mas economia brasileira. E a gente tem sentido que existe uma grande apreensão sobre o que será realmente esse segundo semestre. Culminando com isso, o que aconteceu da semana passada para cá, esse problema dos Estados Unidos, né, aquele impasse que não se decidia e, vamos dizer assim, aos 91 minutos, né, do jogo. De mão. Foi aprovado, mas que, na realidade, pelo que a gente viu ontem e ontem, os efeitos práticos não foram praticamente nenhum, pelo contrário. As bolsas despencaram, o ouro começou a subir demais, as commodities tiveram baixas, o caso do petróleo, enfim, outras commodities, minerais também baixaram de preço. Os minérios também desceram bastante. Os minérios desceram bastante, né? Então, isso demonstra o quê? Que o investidor, ele está muito preocupado em onde ele vai botar o dinheiro dele, né? E apesar do nosso ministro ontem ter dito que nós estamos muito bem preparados e que apesar de toda a crise mundial, nós não iremos sentir tanto em função da nossa economia estar muito bem
embasada, bem solidificada, mas nós sabemos que não é bem assim, porque em 2008 foi a mesma coisa, né? Onde se dizia que ia ter apenas uma marolinha, realmente, se você comparar com outros países, a crise não nos afetou. Tanto quanto outros países, mas nos afetou. Nós tivemos o ano 2008, foi o pior ano para nós, né? Todas as empresas que dependiam de investimentos empresariais, onde está o seu cliente, tiveram perdas de faturamento incalculáveis, e foi um ano realmente muito ruim, né? Com certeza, nós trabalhamos com uma ociosidade de quase 50% no ano de 2008, quer dizer, isso é um negócio espantoso. E se não bastasse isso, uma outra preocupação que nós estamos tendo é com a questão da desindustrialização no Brasil. Por quê? Porque com o dólar em níveis muito baixos, né? Ou seja, o real valorizado, as nossas exportações, elas estão sendo inviabilizadas. Hoje nós somos exportador de quê? De commodities, né? E commodities não tem valor agregado. Então, isso realmente causa preocupação. Os nossos industriais hoje não conseguem exportar adequadamente. Por quê? Porque os nossos preços estão totalmente fora da realidade. E isso está fazendo o quê? Com que o importado chegue aqui no país com condições muito superiores aos produtos fabricados aqui, e isso certamente vai causar problemas, porque as empresas hoje estão preferindo importar do que comprar aqui do mercado. Já que tu estás falando sobre isso, então vamos falar um pouquinho sobre a política industrial, esse pacote, entre aspas, que foi apresentado, né? Como é que tu estás vendo isso como empresário? Bom, assim, ó, tudo, e pelo menos essa não é tranquilidade, mas esse alento nós temos, que o governo está atento a esse tipo de coisa. A semana passada foi lançado, no início dessa semana foi lançado esse pacote de incentivo à indústria nacional, que já é alguma coisa, mas eu não sei, eu tenho dúvidas se só isso vai ser suficiente, porque foram só alguns setores que foram privilegiados, não é todos os setores da economia, né? Então, até que ponto isso vai ter algum impacto na nossa economia, eu tenho dúvidas. Ele pareceu assim um pouco homeopático, assim, ou seja, vai um belo resultado a longo prazo, mas como solução para esse temblor que está acontecendo no mercado, ele não tem uma resposta mais rápida, né? Exatamente, você colocou muito bem, assim, ó, é bem homeopático mesmo. Então, assim, ó, quanto tempo isso vai levar para surtir os efeitos práticos necessários, nós não sabemos. E assim, ó, e nós já estamos em agosto, quer dizer, então, como é que vai ser esse ano para as indústrias no modo geral? Está uma incógnita, está um ponto de interrogação. Por isso que nós somos obrigados, né? Embora eu não seja uma pessoa pessimista, eu sempre já passei por, nesses 32 anos que nós estamos aqui no sul do país e nos meus quase 40 anos de atividades profissionais à frente dessa empresa, eu sempre fui bastante otimista, né, em todos os sentidos. Mas eu acho que uma coisa é você não ser pessimista e outra coisa é você tapar os olhos para uma realidade que está se apresentando. Aí entra o realista, né? Eu prefiro ficar nessa segunda opção, ou seja, ser realista, né? Não fechar os olhos, não fazer que nem o avestruz, enterrar a cabeça, né? Mas ficar atento porque os próximos meses serão meses bastante difíceis para a economia, principalmente para o setor produtivo aqui no Brasil. E sobre o aspecto de gestão, é muito importante essa atitude proativa de tomar as medidas já imediatas que precisam ser tomadas para reagir, não é? Foi o que eu falei hoje na minha reunião com os gestores. Eu disse que nesse momento o que nós temos que ser é proativos. Nós não podemos simplesmente sentar e esperar a banda passar. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que largar na frente e para isso já fixamos alguns planos de ação e temos alguns planos de ação já sendo implementados para sermos proativos. Porque eu sempre pensei assim, ó, se tiver ruim para todo mundo, que esteja menos ruim para nós. Essa é a nossa filosofia de trabalho. E quem chega primeiro no pote, bebe água limpa, né? Esse seria, vamos dizer, o velho ditado, né? Que a gente tem que aplicar quando a gente está trabalhando em gestão. E principalmente, eu vim aqui hoje conversar contigo sobre esses pontos de gestão
gestão e estratégia que são extremamente importantes na empresa, e eu desejo que esse realinhamento que a Galeazzi e a Martinox estão fazendo seja de grande êxito. Sucesso para ti. Obrigado pela tua entrevista, por ter recebido aqui. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos tocar em frente, né? Vamos lá. Coragem, gente. Vamos lá. Um abraço.